Olá a todos, meu nome é Luciano, eu sou instrutor de trânsito e a partir desse vídeo vamos começar uma sequência de videoaulas sobre o conteúdo infrações e penalidades. O que é uma infração de trânsito, o que é uma penalidade e o que é uma medida administrativa? A infração de trânsito é uma desobediência, é um preceito, norma, regulamento. A penalidade torna-se uma punição a esse desrespeito. E a medida administrativa, ela seria a forma que o agente da autoridade de trânsito vai solucionar o problema. Como que ele vai resolver o problema? Dá o nome de medida administrativa. Aqui nós vamos ver o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala para nós que deixar de usar o cinto de segurança é uma infração de trânsito de natureza grave. Então, o desrespeito é característico de uma infração de natureza grave. A penalidade para essa infração seria uma multa, seria um valor pecuniário, um valor financeiro, um valor em dinheiro que eu vou ter que pagar, que seria a minha punição. E a forma para resolver o problema de estar ali sem usar o cinto de segurança seria uma retenção do veículo até a colocação do cinto, que tornou-se a medida administrativa. Então, a gente viu aqui uma infração de natureza grave, penalidade de multa para o condutor, proprietário ali. A medida administrativa ali a ser aplicada pelo agente de trânsito seria uma retenção do veículo para que ele seja liberado só mediante a colocação do cinto. É claro que mediante a autuação. Outro artigo que vamos entender um pouco melhor sobre essa questão dessa penalidade, dessa infração, dessa penalidade, dessa medida administrativa, será o artigo 162, que fala para nós que dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, tá andando de carro e dirigindo, conduzindo o veículo sem os óculos ou lentes corretoras de visão, é uma infração de natureza gravíssima. A penalidade também vai ser uma multa de trânsito e a medida administrativa a ser utilizada pelo agente de trânsito seria uma retenção do veículo até o saneamento da irregularidade. Seria o quê? Ele conseguir que alguém levasse os óculos para ele, lente corretora, para que ele seja liberado. Então nós temos a infração grave, a penalidade de multa e a medida administrativa da retenção até que regularize toda a situação. Outro exemplo, o artigo 181, estacionar o veículo onde houver guia de calçada rebaixada. Então estacionar na frente de uma garagem, por exemplo, guia rebaixada, entrada e saída de veículos ali, é considerado uma infração de natureza média. Vai ter uma penalidade também de multa de trânsito e vai ter uma medida administrativa de remoção do veículo, seria o guincho, porque para retirar o veículo do local ali que estava obstruindo a passagem de outros veículos, gerando um transtorno. Então isso aqui foram alguns exemplos de infrações de trânsito para que fique mais claro o entendimento nosso sobre o que é uma infração de trânsito, uma penalidade e a medida administrativa. Lembrando que a infração é um desrespeito, a penalidade seria a punição e a medida administrativa seria que o agente de trânsito faz para resolver o problema desse desrespeito. As infrações de trânsito, elas são classificadas de acordo com a gravidade. Então a gente classifica as infrações de trânsito de acordo com sua gravidade em 4 categorias. São elas infrações gravíssimas, grave, média e leve. Então as 4 categorias de infrações existentes é infração gravíssima, infração grave, infração média e infração leve. A grande maioria das infrações de natureza gravíssima são infrações que geralmente criam ou causam risco direto de morte. Então, a grande maioria delas, não são todas, vamos entender que eu vou passar aqui mais uma informação mais geral para a gente ter uma noção mais ou menos como é que seria analisada essas infrações, mas não são todas, mas a grande maioria delas que causam risco de morte. Exemplo, fazer alguma manobra na via pública perigosa, exceder o limite de velocidade de mais de 50% da velocidade permitida pela via, andar em velocidades mais altas, próximo de escolas, hospitais e outros. Então a gente observa que infrações aí que causam risco direto de morte são infrações gravíssimas. As infrações graves, geralmente elas estão voltadas a equipamentos obrigatórios. Igual eu falei com vocês, não são todas, mas geralmente você está sem o triângulo de sinalização, você está sem o step, ou você está com esse equipamento inoperante, exemplo, talvez o para-brisa do carro trincado, quebrado, sem para-choque do veículo.
Então essas infrações geralmente que falta de equipamentos ou equipamentos obrigatórios inoperantes, na grande maioria delas são gravíssimas. Na verdade todas são gravíssimas e geralmente a gente pode caracterizar a maioria das infrações graves de equipamentos obrigatórios. Não são todas, isso aqui é só uma referência que a gente vai ter, mas na sua grande maioria grave. E as infrações médias, geralmente as infrações que geram transtorno, né? Se o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, estacionar em local que seria proibido ali pela placa de proibido estacionar, atirar na via objeto ou substância. Então, na grande maioria das infrações que geram transtornos, estacionamentos em locais proibidos, aquelas infrações, na sua grande maioria, são infrações de natureza média. E outras, né, que atrapalha a circulação, como você andar com o farol alto onde deveria usar o farol baixo, não portar os documentos exigidos por lei ou regulamentados, buzinar em local, buzinar de forma inadequada, não dentro da que a norma de circulação recomenda-se. São infrações de natureza leve. Isso aqui na verdade é só um parecer, só para a gente ter uma noção sobre como que seria aí a grande maioria. Não são todas, né? A gente tem uma variaçãozinha aí, mas na sua grande maioria, infração gravíssima, risco de morte, infração grave, falta ou equipamento obrigatório inoperante, infração média gerando transtorno na via pública, e infrações leves que atrapalham a circulação, mas não gera diretamente um transtorno, mas atrapalha a circulação, caracterizando uma infração aí de natureza leve. As infrações de trânsito, nós temos que analisar aí de uma maneira geral como é que seria a sua gravidade, e a gente tem que analisar também sobre a pontuação. Cada infração de trânsito dessa, ela acarreta uma pontuação na habilitação do condutor. Certamente vocês já devem ter ouvido falar que o condutor cometeu uma infração e perdeu o ponto de carteira. Na verdade, o prontuário de um condutor ele vem zerado. Então, se fosse analisar, a gente ganharia ponto na carteira de uma maneira geral, mas não vem ao caso. Então, vamos analisar que cada infração de trânsito ela tem uma pontuação específica. A infração de natureza gravíssima, ela corresponde a 7 pontos na carteira. Então, digamos que você cometeu infração gravíssima, vai ganhar 7 pontos na carteira. Toda infração gravíssima, seja ela qual for, ela tem essa pontuação de 7 pontos na carteira. A infração grave corresponde a 5 pontos no prontuário do condutor. Então, se você cometeu uma infração grave, certamente você vai ganhar 5 pontos na carteira. Se cometeu infração média, 4 pontos na carteira. Se cometeu infração leve, 3 pontos na carteira. Seja ela qual for o texto do artigo. Se é gravíssimo é 7, se é grave é 5, se é média é 4, se é leve é 3 pontos. São 3 pontos computados. Então, cada infração de trânsito acarreta uma pontuação, mas não seria só isso. Toda infração de trânsito também, ela tem uma penalidade de multa. Então, desde a gravíssima até a leve, tem multa, né? Tem um valor pecuniário a ser atribuído a cada infração também. Então, toda infração de trânsito gravíssima, o responsável lá vai pagar R$ 293,47. A multa por infração grave, R$ 195,23. Infração média, R$ 130,16. Infração leve, R$ 88,38. Então, de uma maneira geral, toda infração de trânsito ela vai ter a pontuação e, correspondentemente, ela vai ter uma penalidade de multa, que é um valor pecuniário. Pode ser que tenha mais penalidades atribuídas do que só a multa, mas menos que isso não vai ter. Então, se o condutor cometeu infração, ele vai ter pontuação na carteira e vai ter que pagar uma multa de trânsito. Responsabilidade pela infração. A infração de trânsito ela pode ter vários responsáveis, como condutor, embarcador, proprietário e transportador. Então, condutor, embarcador, transportador e proprietário. Vamos entender agora como é que seria essa responsabilidade atribuída a cada um. Ao proprietário, caberá a responsabilidade por inalterabilidade das características originais. Então, quando fala proprietário, está falando sobre a questão de conservação, né? Manter o veículo em bom estado de conservação é obrigação do proprietário. Então, você manter o veículo em bom estado, pneus em bom estado, né? Então, nós temos aí a infração que envolve o veículo, ela é do proprietário. Quando a gente fala condutor, seria um ato praticado na direção do veículo. Você pega o veículo seu e empina o veículo na via pública. Você fura um semáforo vermelho,
Você imprime velocidade na via pública acima do permitido? Isso é do condutor. Quem está dirigindo é um ato praticado na direção do veículo. Então aqui, por exemplo, esse desenho, a gente tem um condutor empinando uma motocicleta. Infração do condutor. E se os pneus da motocicleta estivessem em mau estado, pneu careca, proprietário. Nós teríamos aí a infração atribuída a um e a infração atribuída a outro. Tem situações em que o proprietário e o condutor, eles são solidários, quer dizer, são imposta a responsabilidade solidária, mas cada um responde pela falha. Exemplo, o condutor, na verdade, o condutor, ele pega um veículo emprestado, o veículo não é dele, só que ele não é habilitado. Então nós temos aí, entregar a direção à pessoa não habilitada. Quem responde? Proprietário. E conduzir o veículo sem habilitação. Quem responde? Condutor, porque você não pode andar sem habilitação e o proprietário não pode entregar a habilitação, o seu veículo a uma pessoa que não tenha habilitação. Então nós temos infrações aí que são ambos os responsáveis, mas observem que o artigo 257, parágrafo 1º, fala que cada um responde pela falha. Então cada um vai responder pelo que ele fez de errado. O proprietário não podia entregar e o condutor não podia dirigir. Aqui nós temos a responsabilidade pelo embarcador. Ao embarcador, aí, claro, referentes ao transporte de carga, né? Ao transportador de carga com excesso de peso, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado nota fiscal. Então, quando que a infração ela é de responsabilidade do embarcador, né? Isso refere-se ao transporte de carga. Quando for o único embarcador e o veículo tiver com excesso de peso, né? A carga lá tiver maior do que o veículo poderia transportar. Então, é o único embarcador, a responsabilidade é o embarcador, quem teria que embarcar a mercadoria lá. Quando a gente fala sobre transportador, aí ao transporte de carga com excesso de peso, mas observe que fala de mais de um embarcador ultrapassar o peso. Então, quando a gente tem aí vários embarcadores, né, e exceder o peso aqui, né, cada embarcador colocou algo, aí o responsável é a transportadora ou o transportador, que seria o responsável para transportar essa mercadoria lá. Então, embarcador, quando for o único remetente da carga, né, então for o único embarcador. E quando tiver mais de um embarcador, nós vamos ter aí a transportadora. E aqui a gente tem situações em que tanto o transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis se o peso declarado fiscal for superior ao limite legal. Então, nós temos aí o peso declarado na nota fiscal é superior do limite legal, quer dizer, o peso acima do que o veículo poderia transportar. Para que fique mais fácil o entendimento nosso, nós vamos na resolução 547 de 19 de agosto de 2015, onde a gente vai ter uma tabela, né, que seria essa referência para que fique mais claro aí o nosso entendimento. Quando aqui a gente tem único embarcador e aqui vários embarcadores. Lembra lá, único remetente, né, um remetente só nota fiscal, pertencente a um só responsável pela carga. Aqui vários remetentes, quer dizer, nós vamos ter vários remetentes, vários pesos diferentes ali no mesmo veículo. Então, quando é um único remetente, peso declarado inferior ao aferido, embarcador. Então, o peso declarado é inferior ao aferido. Então, o peso que está constando na nota está inferior ao que ele está transportando. Então, nós temos aí embarcador. Peso não declarado, transportador. Então, observe, o peso não está declarado, está transportando o peso ou sem a nota fiscal ou não está com peso declarado, o transportador ou transportadora. Peso declarado superior ao limite legal. Aí a gente tem tanto embarcador quanto transportador solidariamente, entendendo que a transportadora está transportando um peso excessivo, sabendo, né, com a especificação que o veículo dele não podia transportar esse peso excessivo, e nós temos o embarcador também, porque ele também embarcou o excesso de peso, lembrando como único remetente da carga. E quando a gente fala sobre vários remetentes, então a gente tem vários embarcadores, independentemente do qual o peso declarado, a transportador, porque nós tivemos vários embarcadores. Lembra lá? Único embarcador,
nós temos aí o responsável, o embarcador. Quando tem mais de um embarcador, vários remetentes, nós vamos ter aí a transportadora. Então essa tabelinha aqui deixa um pouco mais claro, nessa resolução 547 de 2015, ela deixa um pouco mais claro para a gente entender um pouco mais como é que seria esses responsáveis por um único remetente da carga, por vários remetentes ali da carga. Então, quando são vários, transportador. Quando é único, aí depende. Peso declarado inferior, embarcador. Peso não declarado, transportador. Peso declarado for superior do limite legal, entendendo que a transportadora está transportando um peso excessivo, aí os dois respondem aí, tanto embarcador quanto transportador. Não sendo imediato o infrator, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário terá 15 dias para apresentá-lo. Não fazendo, será considerado responsável pela infração. O que quer dizer isso? Então, se você acontecer uma autuação, exemplo do equipamento eletrônico, exemplo um radar, e não foi a imediata identificação do infrator. Então, exemplo, chegou a notificação, chegou a autuação, o proprietário ele pega e ele observa que não era ele que estava na direção do veículo. Ele tem 15 dias para avisar quem estava na direção do veículo, para que ele não se responsabilize. Caso ele não faça, ele vai ser considerado o real infrator. Então, se um equipamento eletrônico não teve abordagem, não teve como reter o veículo ali para fazer a autuação, nesse caso, se ele não identificar quem é que estava no veículo, ele que vai ser o responsável. E o prazo é 15 dias. 15 dias para você avisar quem é que estava na direção do veículo. Seria, sei lá, seu irmão que emprestou o carro um dia, ele pegou esse carro, você olhou lá que não era você que estava na direção do veículo, você tem 15 dias para avisar o órgão de trânsito quem é o que estava conduzindo o veículo para que ele seja penalizado. Os veículos, ou o veículo de pessoa jurídica, será lavrado uma nova multa ao proprietário do veículo, cujo valor da multa é multiplicado pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Quer dizer o quê? Quando a gente fala sobre pessoa jurídica, um veículo de empresa, né, então, um veículo de empresa não tem um proprietário, digamos, não tem um nome do proprietário, né, exatamente no documento, vai ter um nome certamente da empresa específica. Então, quando acontece essa situação, uma forma de forçar com que a empresa identifique o real infrator para que o órgão de trânsito consiga penalizar, punir o condutor ali, o condutor do veículo que cometeu a infração, eles fazem com que, se a empresa não identificar quem estava na direção do veículo, porque não tem como a empresa ganhar ponto na carteira, né, sofrer uma suspensão de dirigir, então para que ela seja penalizada, eles vão multiplicar o número de infrações iguais cometidas nos últimos 12 meses. Então, se a empresa ela não identifica quem é que estava na direção do veículo para que possa ser aplicado as punições, eles vão multiplicar o número de infrações iguais nos últimos 12 meses aí, né? Então, se for a primeira, vai vir uma multa dobrada. Se for 3 vezes, multa triplicada. Consequentemente, eles vão multiplicar pelo número de infrações iguais nos últimos 12 meses. Então, forçando aí que a empresa identifique quem estava na direção do veículo para que o órgão possa punir o condutor infrator. Infrações de excesso de velocidade. Então, as infrações de excesso de velocidade, nós vamos ter infração média, infração grave e infração gravíssima. Então, as infrações, a gente vai ter 3 tipos de infrações ali aplicadas quando o condutor excede o limite de velocidade pré-estabelecido por aquela via. Se o condutor exceder até 20%, vai ser aplicada a infração de natureza média. Se ele exceder de 20% a 50%, infração grave. Se ele exceder mais de 50%, infração gravíssima, ainda tem até a suspensão do direito de dirigir. Vou dar um exemplo, para talvez fique mais fácil o entendimento seus aí, principalmente para a prova teórica. Se tem uma via, né, uma velocidade de 100 km por hora em uma via. Se esse condutor ele passa de 100 até 120 e é autuado por um equipamento eletrônico, um radar móvel, um radar fixo, então a gente vai ver aí que a infração aplicada vai ser média. Porque quanto que é 20% de 100? É 20. Então, se ele passar de 100 até 120, ele comete infração média. Se ele passar de 120, chegando até 150, né, que seria acima da velocidade entre 20% e 50%, ele vai cometer infração de natureza grave. E se ele passar de 50%,
infração de natureza gravíssima, como a gente está vendo aqui. Passou de 100, passou de 150, porque seria mais de 50%, ele cometeria infração de natureza gravíssima. Vamos a um exemplo aqui. Se tem uma placa de 60 km por hora, se esse carro aqui, esse automóvel, passar, né, a 80 km por hora, então observe que a placa é 60 e ele passou a 80. Então, como é que seria aí a infração para ele? Eu teria que tirar 20% da velocidade da via e 50%. Vou passar aqui o cálculozinho que deverá ser feito, só para vocês terem uma noção. É claro que não vai ser cobrado cálculo em prova, é só para a gente ter uma noçãozinha como é que seria calculada a velocidade, a infração para a velocidade. Aqui a gente vai pegar a velocidade máxima da via, que seria 60 km por hora, vezes 20%, que a gente vai ver se ele cometeu infração média primeiro, depois grave, e depois vamos analisar se foi gravíssimo. É só a gente cortar aqui 0 com 0, fica 2 vezes 6, que é 12. Eu já achei na porcentagem. Quanto que é 20% de 60 km por hora? 12 km por hora. É só eu pegar agora a velocidade máxima da via, mais 20%. Lembra lá? Acima da velocidade em até 20%. Agora eu vou pegar a velocidade máxima da via, que é 60 km por hora, mais 20%, que é 12 km por hora, que vai dar aí 72 km por hora. Achei aí, se ele passasse lá de 60 km por hora, chegando até 72, ele cometeria infração média, mas ele estava 80. Então foi grave ou gravíssima. Mesmo assim, a gente vai analisar aí com bastante detalhes qual seria essa infração aplicada. Média a gente sabe que não é. Por quê? Porque 72 ele estava 80. Ele tinha que chegar de 60 a 72 para ser média. Agora vamos tirar 50%, né, para a gente analisar lá com mais detalhes. 60 km por hora, está aqui 60, e eu vou colocar vezes 50, que eu quero saber se estava até 50% da velocidade máxima. Corta aqui 0 com 0, fica 6 vezes 5, vai dar 30. Então já achei. Quanto que é 50% de 60 km por hora? 30 km por hora. Então é só eu pegar a velocidade máxima da via, que é 60 km por hora, mais 50% dela, que vai dar 90 km por hora. Achei a resposta? Achei a resposta. Passou de 72, né, no caso seria 73, entre 20 e 50, 73 até 90, infração grave. E se passar de 90 km por hora? Infração gravíssima. Então, a infração para esse condutor, que excedeu o limite de velocidade acima da velocidade entre 20 e 50, que seria dos 73 até os 90, ele estava 80, a infração para ele é grave. É claro que dependendo da velocidade que ele estava, podia ser média e podia ser também gravíssima. Esse cálculozinho que eu fiz aqui, ele é bem simples e ele serve para qualquer tipo de velocidade. Então quem está acompanhando aí na sua autoescola aí, observem aí aquelas velocidades de 80, 60, 100, comece a fazer o cálculozinho aí que fica fácil, vocês vão achar mais ou menos o resultado aí para a prova. Então, lembrando aí que é dessa forma que a gente vai, que é calculado aí como é que seria aí as infrações de velocidade. Velocidade inferior à metade da velocidade máxima, salvo na faixa da direita, infração média. Nós temos também infração para transitar em velocidade muito baixa. Nós temos a infração para excesso de velocidade, mas tem infração para transitar em velocidade muito baixa também. Então, se você andar muito devagar, você obstrui o trânsito, torna o trânsito perigoso e causa acidente. Então, se uma via, só para a gente lembrar aqui, a velocidade mínima, na verdade, para qualquer via é metade da máxima. Então, se tem uma via de 100 km por hora, eu posso andar no mínimo aí 50 km por hora. Se for uma via de 80, andar no mínimo aí 40 km por hora. Menos que isso, já geraria a infração de natureza média para o condutor. É claro que se estiver na faixa da direita, tiver um congestionamento, situações aí que pode ser que não aplique essa infração pela situação em si na via. Mas lembre que existe infração também para transitar em velocidade inferior a mínima regulamentar da via, que é sempre 50% da máxima. Aqui nós temos as penalidades. Lembra lá no iniciozinho do vídeo, penalidade. O que é penalidade? É punição aplicada ao condutor, ou responsável por ela, seja lá o que for. Nós temos aqui advertência por escrito, multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da PPD, né, permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Isso aqui são penalidades aplicadas aos responsáveis ali que cometem infração de trânsito. Lembra lá que a infração de trânsito tem vários responsáveis, né? E essas penalidades poderão ser aplicadas a quem tiver, a quem for responsável ali por aquela infração de trânsito.
O artigo 256, parágrafo 1º, fala para a gente que a aplicação das penalidades não elide, não exime as punições originárias de ilícitos penais decorridos em crime de trânsito. Essas penalidades aqui, quem vai aplicar elas aí seria o órgão de trânsito estadual, o DETRAN, que vai aplicar essas penalidades ao responsável. E aqui o 256 fala para a gente que essas penalidades elas vão ser aplicadas e mesmo assim poderá acontecer penalidades maiores de acordo com o processo judicial, que seria o crime de trânsito. Então as penalidades que a gente está trabalhando aqui, que a gente vai trabalhar aqui, depois nós vamos ver os crimes de trânsito também, mas essas penalidades elas são aplicadas pelo órgão de trânsito estadual, DETRAN, que seria processo administrativo. E a gente fala, e aqui nesse parágrafo, nesse artigo 256 do CTB, fala para a gente sobre a questão da aplicação das penalidades num processo judicial, né, que seria um crime de trânsito cometido na direção do veículo. Então vamos entender assim, ó, todo crime de trânsito ele é uma infração de trânsito, então podendo ser aplicadas essas penalidades, mas nem toda infração de trânsito é considerada um crime, né? Então todo crime é infração, então é dois processos, processo administrativo e processo judicial, mas nem toda infração é crime. Então talvez o condutor comete uma infração de trânsito, ele é acompanhado por um processo administrativo, quem vai acompanhar vai ser o DETRAN aí do estado. Pode ser que essa infração que ele cometa ela é classificada como crime de trânsito. Então ele vai ser montado dois processos para ele, processo administrativo e processo judicial. Entenderam? Primeira penalidade a ser aplicada seria a advertência por escrito. O que é a advertência por escrito, né? Como seria essa penalidade aplicada? A penalidade de advertência por escrito é uma penalidade com efeito educativo. Quer dizer, quando se aplica a penalidade de advertência por escrito, o condutor não vai pagar a multa de trânsito e não vai ganhar ponto na carteira, porque é uma penalidade com efeito educativo. Ela só poderá ser aplicada em infração de natureza leve ou média, não sendo o infrator reincidente nos últimos 12 meses. Mas vamos entender que a aplicação de penalidade é pela autoridade de trânsito, não seria pelo agente da autoridade de trânsito. Então, o policial lá, ele não tem condições de aplicar nenhuma penalidade, nenhuma punição. Ele é autor e depois que vem essas penalidades aí que a autoridade de trânsito pode aplicar. Essa advertência por escrito, por exemplo, ela vai ser aplicada com solicitação sua, né? Você, como infrator, cometeu infração leve, cometeu média, e não tem no seu prontuário outras infrações, você não é reincidente em infração durante os últimos 12 meses, e aí você comete um leve ou médio, você pode solicitar para a autoridade de trânsito a advertência por escrito. Você pode pedir, ó, cometi leve, cometi médio, não teve infração nenhuma no prontuário. Transforma para mim minha multa, minha pontuação em uma advertência por escrito. Exemplo aqui de duas infrações que poderiam, né, ser convertidas em advertência por escrito. Uma infração aqui de estacionar na placa e proibir de estacionar, ela é média. É uma só dessa, poderia acontecer a advertência por escrito. Faixa de usar dos faróis em vias por iluminação pública. Andar com farol alto em via que deveria estar andando com uma luz baixa. Exemplo, estou andando numa via iluminada com farol alto, infração leve, porque deveria estar usando a luz baixa. Então são infrações diferentes. Observe que ou não seria leve e média, é uma ou outra, não são as duas, desde que você não tenha infrações aí nos últimos 12 meses. Passivo de ser punido com multa, quando a autoridade entender essa providência. Então, vamos analisar aqui. Não quer dizer que toda vez que eu cometer uma infração leve ou média e solicitar, ela vai ser atendida. A autoridade de trânsito vai analisar no seu prontuário, né, nos seus antecedentes, que tipo de condutor você é, para que você analise que se essa medida vai ser a melhor para você. Porque se ele entender que essa medida não vai ser a melhor para você, ele vai te aplicar a multa e, consequentemente, você vai ganhar ponto na carteira. Então isso vai ser avaliado pela autoridade de trânsito. Observe que deixa bem claro o 267, que prevê a advertência por escrito, se a autoridade entender como essa providência mais educativa. Senão ele aplica para você a multa. Então ela só vai ser aplicada se a autoridade de trânsito entender como uma medida melhor para você. Multa de trânsito. Nós vamos encerrar a videoaula por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre multa de trânsito, o que é multa de trânsito, como deve ser aplicada. Então acompanhe aí o próximo vídeo. Até mais.